Lula botou os bolsonaristas para chorarem mais uma vez. Ele tá se especializando em desapontar bozoístas. Sim, é o melhor apelido para eles, é bozoísta, porque eles são admiradores do palhaço Bozo e adoram uma palhaçada. Toda hora eles ficam falando, faz o L, faz o L, faz o L. Então pronto, faça o L, mas faça com gosto bolsonarista, porque o PIB aumentou na semana passada e agora a redução da inflação, puxado pelo setor de alimentos, ou seja, alto potencial de impacto na aprovação do governo Lula em um momento crucial de embate com a Câmara dos Deputados, aumentando ainda mais a pressão no Roberto Campos Neto para reduzir a taxa de juros. Bolsonarista, faça o L e segure o seu choro. Coloque nos comentários, você gosta quando Lula desaponta os bolsonaristas? Bozoísta é um bom apelido para eles? Você curtiu essa notícia? Agora o Campos Neto vai ter que abaixar a taxa de juros? Deixa o seu like se você gostou do resultado da inflação e se inscreva no canal. Esse resultado da inflação foi muito positivo porque veio abaixo da projeção do mercado. Nem o Haddad e nem o Lula tinham essa expectativa para um resultado tão bom na inflação puxado pelo setor de alimentos. Isso é muito importante. O mercado tinha uma projeção e essa projeção veio abaixo. E nos últimos 12 meses nós temos uma inflação dentro da meta do Banco Central. Então, pessoal, nós temos que entender o seguinte a respeito desse assunto. A nossa inflação, ela está dentro da meta e às vezes ela fica um pouquinho alta por conta dos custos da produção e não pelo aumento de consumo. Não é uma inflação de demanda, porque os indicadores mostram isso. Nossos custos produtivos estão altos. E o que puxou essa projeção da inflação para baixo, para menos da média do mercado, foi justamente o setor de alimentos, que tem um grande impacto na aprovação do governo Lula. Porque o setor de alimentos é um segmento que a população, do mais rico ao mais pobre, claro, de um modo maior ou menor, sente o impacto direto do governo federal. E você sabe que questões econômicas são o principal ponto de avaliação do executivo federal. Então o Lula, com essa expectativa, essa perspectiva de queda da inflação que está controlada nos últimos 12 meses, você tem uma possibilidade de aumentar a aprovação, pressionando assim ou dando mais poder para o Lula nesse embate que ele tem com a Câmara dos Deputados. É claro que a rejeição do Lula deve ficar na casa dos 30%, porque é a quantidade que nós temos de bolsonaristas no nosso país e é um número bem cristalizado. O que o Lula tem que evitar é o aumento dessa rejeição, chegando ali nos 35%, 40%. Com a queda da inflação ou o controle da inflação, tudo isso tende a ser feito. Porque a inflação, pessoal, ele é um assunto que assusta o brasileiro. Desperta pesadelos. Tudo bem que no passado já assustou mais. Agora não assusta tanto, né? Porque nós temos uma população mais misturada devido à faixa etária. Porque a inflação, ela assusta muito por conta da hiperinflação. As pessoas mais jovens, ou seja, todos vocês, não vão se lembrar, então eu tenho meus cabelos brancos, eu vou recordar vocês. Naquela faixa no intraday, o que acabava acontecendo? Os preços, lá nos anos 80, início dos anos 90, eles aumentavam de um dia para o outro, ou no mesmo dia, por conta da hiperinflação. Você chegava para comprar uma lata de refrigerante, estava 10, à tarde já estava 15. Então a população tinha que pegar o salário, correr para o supermercado, comprar tudo e estocar. Tinha até aquelas maquininhas que mudavam o preço dos produtos ali na hora. Por quê? Porque a inflação nossa era descontrolada. As pessoas que nasceram até ali, início da década de 80, elas não presenciaram isso tão afinco quanto aqueles que nasceram na década de 70, que tiveram que lidar com esse comportamento da nossa sociedade que foi imposto pela hiperinflação com o controle de salários, né? A gente tinha que controlar muito o salário, saber usar do modo bem mais estratégico. Então toda vez que fala de alta inflação, desperta alguns gatilhos na cabeça da população. Ainda, né? É um assunto muito indigesto que acaba contaminando até mesmo a população mais jovem. Então esse é um assunto que, quando controlado, dá uma paz, dá uma tranquilidade e aumenta sim a aprovação do governo. Isso também ajuda o Lula com o crescimento do PIB. Porque na semana passada nós tivemos um resultado muito positivo do PIB também, foi acima do esperado, foi o maior crescimento do PIB no primeiro trimestre de todos os governos, desde o segundo governo do Fernando Henrique Cardoso. Foi puxado pelo agronegócio, no segundo semestre tende a cair. Independentemente das análises positivas ou negativas, o que fica para nós é o seguinte: houve um resultado positivo na economia, que ajuda o governo. E esse resultado positivo na economia
tem uma explicação que foi a paralisação do Brasil no último trimestre do ano passado. Porque com a derrota do Bolsonaro, o país ficou 3 meses parado. O Bolsonaro ficou preso no Palácio da Alvorada, fazendo um distanciamento social, que ele não queria fazer na época que tinha que fazer, mas depois, quando ele não era para fazer, ele fez. Então o nosso país ficou paralisado. Só do governo Lula assumir e as coisas começarem a funcionar um pouquinho, nós já tivemos essa melhora econômica. E é muito possível que a gente tenha uma melhora ainda maior com os resultados positivos que nós estamos tendo com o governo Lula. Porque os indicadores econômicos como redução da inflação, aumento do PIB, controle das contas públicas, arcabouço fiscal, tudo isso tende a pressionar o Banco Central, já no próximo dia 21 de junho, reduzir a taxa de juros. As expectativas são que Roberto Campos Neto não abaixe a taxa de juros. É muito possível que ele as mantenha, mas o governo tem feito o dever de casa. E isso dificulta muito para o Roberto Campos Neto manter a taxa de juros alta. Tá? 13,75. Isso encarece os empréstimos, aumenta o custo da dívida do governo. Então, tudo isso pode fazer com que haja uma redução na taxa de juros e aumente a arrecadação do governo para o arcabouço fiscal da Haddad dar certo e também para que as empresas possam tomar dinheiro emprestado para investirem também na sua produção, aumentando assim a geração de emprego. Roberto Campos Neto é o grande inimigo do governo e Gleisi Hoffmann, presidente do PT, acertou na crítica muito precisa que ela fez. Eu vou deixar passar. Daqui a pouco eu volto. Um corte rápido. Tchuk, tchuk. Voltamos já sem o barulho do helicóptero. A Gleisi Hoffmann fez uma crítica ao Roberto Campos Neto após a divulgação do resultado positivo da inflação. Positivo no sentido de bom resultado. A Gleisi falou o seguinte, que o Roberto Campos Neto, ele acaba interditando o desenvolvimento do Brasil. E ela está correta, porque como nós falamos, a taxa de juros altas dificulta a tomada de empréstimo para investimento na produção, fica muito mais viável a aplicação do dinheiro deixado no rentismo. Então tudo isso dificulta sim o crescimento do país, além do aumento do valor da dívida. E ela disse que o Roberto Campos Neto é o homem do Bolsonaro e também do Paulo Guedes, porque ele foi colocado como presidente do Banco Central no governo anterior. E ela está completamente correta. Pelo fato de ter sido colocado pelo Bolsonaro e pelo Paulo Guedes, o Roberto Campos Neto ele não tem compromisso nesse pacto social que foi criado pelo Lula. E o arcabouço fiscal da Haddad é a carta aos brasileiros do Lula 3. Quando o Lula virou presidente, se tornou presidente lá em 2003, quando ele tomou posse, ele fez a carta aos brasileiros, que foi um grande acordo com a burguesia nacional. Agora o Haddad fez um outro acordo. O acordo, a carta aos brasileiros, é justamente o arcabouço fiscal, que o Haddad conseguiu conciliar vários interesses distintos nesse projeto, que o Campos Neto está de fora. A mentalidade do Campos Neto, pessoal, ela pode muito bem ser compreendida pelo bate-boca que teve do Bolsonaro com o Paulo Guedes, que nós já comentamos, link aqui no card. Quando o Lula conseguiu baixar o preço do gás de cozinha, o Bolsonaro ligou para o Paulo Guedes, cobrando o seu ex-ministro da Economia, por que ele, Paulo Guedes, falava que não podia baixar o preço do gás de cozinha e o Lula baixou. Eles tiveram um bate-boca pesado, né? Porque o Guedes falou, você não manda mais em mim, eu não sou seu empregado, vá te catar, bloqueou o Bolsonaro da agenda telefônica, foi assim, um pega pra capar muito forte. O Guedes, na época, ele falava o seguinte, olha, quem manda no Brasil são os ricos. E se nós baixarmos o preço do gás de cozinha, o que vai acabar acontecendo? Nós vamos acabar perdendo o apoio dos ricos. Não é pobre que manda no país, quem manda no país são os ricos. Isso mostra a mentalidade do Bolsonaro, do Guedes, do governo Bolsonaro e também do Roberto Campos Neto. É um governo, ou foi um governo, que governou para os ricos. E o Campos Neto tem essa mesma mentalidade do Bolsonaro e do Guedes. Ele é o último entrave para o governo Lula, não é o Lira. O último entrave é o Roberto Campos Neto.